que isso é um ventilador. Ele disse ok. Pegou um segundo homem com os olhos vendados e disse: por favor, me diga o que é isso. E colocou um objeto na mão dele. Aquele homem manuseou aquele objeto e disse: misericórdia, isso é uma cobra. Como que alguém pode dar uma cobra? Isso é uma cobra. Ele disse: você tem certeza? Ele disse: absoluta, isso é uma cobra. Meu Deus, quem foi que me deu essa cobra? Não, isso é uma cobra. Ele disse: você tem certeza? Ele disse: absoluta. Ele disse ok. Pegou o terceiro homem com o olho vendado e disse: por favor, me defina o que é isso. Então aquele homem abriu os braços e começou a apalpar. E ele colocava a mão e ele andava um pouquinho para a direita, sentia, andava um pouquinho para a esquerda, sentia e disse: rapaz, isso aqui é uma parede. E o cara disse: você tem certeza? Ele disse: absoluta. Mas se você tem certeza mesmo? Ele disse: absoluta. Pega mais um pouquinho aí. Ele apalpou e disse: não preciso apalpar mais. Tenho certeza, isso é uma parede. Ele disse ok. Ele virou para o primeiro e disse: você disse que isso é o quê? Ele disse: um ventilador. Ele disse: então algum dos três está mentindo. Mentindo? Tem alguém mentindo aqui. Você disse que o primeiro, você disse que é o quê? Ele disse: olha, eu tenho certeza absoluta que isso é um ventilador. O segundo, eu tenho certeza que isso é uma cobra. O terceiro, eu tenho absoluta certeza que isso é uma parede. Ele disse: então tá bom, eu vou contar até 3. Vocês vão poder tirar a venda dos olhos de vocês e vocês vão me dizer então o que é, ok? Ele disse ok. 1, 2, 3. Quando tiraram a venda dos olhos, todos 3 disseram: o primeiro disse: eu não estou acreditando. Ele disse: mas você não tinha certeza? O segundo disse: capaz, quem não está acreditando sou eu. Mas você não tinha certeza? O terceiro disse: para vocês dois, eu tinha certeza que era uma parede. Então o homem, agora com aqueles 3, com os olhos desvendados, ele disse: então me digam o que é isso. E os 3 disseram: isso é um elefante. Ele disse: você tem certeza? Tenho. Por quê? Porque o primeiro foi colocado próximo da orelha. E às vezes quando o elefante abanava, ele sentia o vento. Ele disse: isso é o ventilador. O segundo foi colocado lá no rabinho, segurando o rabinho do elefante. Ele disse: isso aqui é cobra. O outro foi colocado na barriga e disse: isso é uma parede. Mas você não tinha certeza? E agora o que você vê? Eu vejo um elefante. Então o homem disse: você tem certeza? Ele disse: absoluta. E por que agora vocês têm certeza? Porque agora os nossos olhos foram desvendados. Você sabia que existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, estão cantando, estão com a mão levantada, estão até mesmo chorando, entregam muitas vezes dízimo, oferta, mas a visão dele ainda é limitada a respeito de quem Deus é. Às vezes ele fala Deus é porque ele viu alguém falando, então ele repete. Ele diz Deus é bom porque ele viu alguém dizendo Deus é bom, mas ele mesmo não experimentou da bondade de Deus. Ele diz Deus cura, mas ele mesmo não experimentou da cura, do poder, da força que a graça, que a unção de Deus tem sobre a enfermidade. Às vezes ele diz não, Deus é fiel, e falta alguma coisa dentro de casa, e ele não consegue abrir a boca e dizer Deus é fiel. Por quê? Porque ele apenas reproduziu o que ele ouviu ou o que ele viu. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe essa conferência, te trouxe essa igreja para se revelar a você. Talvez seja a pontinha do iceberg, mas que ele vai começar a se revelar a você. Por quê? Porque é o propósito para si dele. Deus sempre se revelou ao homem. A religião, ou seja, a busca, a entrega é sempre dele, sempre veio dele. Todas as vezes que o homem tentou se conectar com Deus, se tornou religião. Mas todas as vezes que Deus buscou o homem, todas as vezes que Deus se aproximou ao homem, foi a graça tocando a terra,
Foi a graça se revelando. Foi Deus dizendo: eu te busco, eu não te perco de vista, eu te encontro, como diz o salmista, para onde eu vou? Se eu subir no mais alto dos céus, Ele está. Se eu for no mais profundo abismo, Ele está. Ele está em todos os lugares. Então o salmista disse: para onde eu vou? Para onde eu irei? Você me conhece desde a minha formação no ventre da minha mãe. E a pergunta nessa noite é: você conhece a Deus? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, no Velho Testamento, capítulo 2. Aleluia. Deus se permite conhecer, querido. Você já experimentou de brincar de pique-esconde com uma criança de 2, 3 anos? Já experimentou? É muito engraçado. Você sai correndo, vai na sala, vê a cortina da sala, você faz o quê? Você sai correndo, vai para trás da cortina e deixa o quê? Sempre você faz, deixa o pé de fora, deixa uma mão de fora. Para quê? Para facilitar aquela criança ela te encontrar. Porque se você se esconder mesmo, ela não vai te encontrar. Porque você tem mais malícia, tem uma formação maior, tem uma inteligência, tem um raciocínio maior, mais trabalhado que aquela criança de 2 anos. Então, se você for brincar com uma criança de 2 anos, provavelmente você vai ter que se mostrar em partes em algum momento. Por quê? Porque se você se esconder mesmo, ela não vai te achar. No Velho Testamento, Deus se escondeu em partes. Ele disse: ei, me veja. E Ele se revelou entre alguns homens, em alguns reis, alguns profetas. Se revelou a alguns homens por completo, como Enoque. E por muito tempo Deus ficou se revelando, deixando pontas ou partes para dizer: eu sou bom, olha a minha graça. Só que o homem não conseguiu entender isso. E o que ele fez? Ele disse: o homem não vai conseguir me achar. Ele não tem essa capacidade para me encontrar. E a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo. O próprio Deus com as suas mãos segurou o véu que separava. Ele disse: já não separa mais. Por quê? Porque Ele quer se revelar por inteiro para mim e para você. Deus não quer se revelar em partes. Deus não tem interesse de se mostrar em doses homeopáticas. Deus não tem vontade de se revelar aos poucos. Nós já estamos num tempo onde Ele quer se revelar a nós por inteiro. Ele quer se mostrar. Ele quer dizer: eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que provê, eu sou o seu pai, eu sou o seu pastor, eu sou o seu dono, eu sou o seu libertador. Ele está se revelando a nós. E o começo disso foi na cruz. Ele disse: está consumado. Está consumado. Juízes capítulo 2, versículo 10 diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu então uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito em Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida, ou seja, morreram, foram enterradas junto com seus antepassados, surgiu então uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Ao ler essa passagem, há uns anos atrás, quando eu li pela primeira vez, eu disse: como assim? Como assim? Levantou uma geração que não conhecia Deus. O que a maioria de muitos cristãos queria na vida era viver no Antigo Testamento. Eu conheço muitos cristãos assim. Quando eu não entendia a nova aliança, quando eu não entendia a graça, quando eu não entendia, sabe, essa dispensação que a gente vive, muitas vezes eu tentei viver lá no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Porque eu dizia: no tempo de Moisés que o negócio era bom, sarça pegava fogo, o tempo, sabe, o tempo dos profetas, machado flutuava, esse tempo que era bom.
Eu dizia, meu Deus, eu queria estar presente quando o mar abriu. Se alguém perguntasse para mim, Thalita, onde você queria estar na Bíblia? Eu falava, gente, eu quero estar lá na abertura do Mar Vermelho. Imagina o mar abrindo e eu passando no meio. Eu ia chegar lá no cantinho, pertinho da água, botar minha mão e... É real! O mar abriu! E eu estou aqui. Por muito tempo eu desejei estar lá. Por muito tempo eu quis ver muralha caindo. Por muito tempo eu quis ver mar abrindo. Eu queria ver comida descendo do céu. Eu queria ver coluna de nuvem. Eu queria ver coluna de fogo. Eu queria ver essas coisas. Eu dizia, tempo bom era no Velho Testamento. Mas então a Bíblia vai dizer em Tito, capítulo 2, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Vai dizer a Bíblia que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na escuridão das trevas resplandeceu a luz. Então, quando eu entendi, querido, que ele se revelou, que no Velho Testamento ele mostrava-se em partes, mostrava-se como uma nuvem, mostrava-se para alguns talvez, mas agora, quando ele disse está consumado, ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. E coisa maravilhosa é o crente poder dizer, ei, ele falou comigo. Porque não tem coisa mais gostosa do crente encher a boca e dizer, Deus falou comigo. Como é bom ser guiado a toda a verdade. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Como é bom ser cheio do Espírito Santo. Como é bom poder falar em línguas. Como é bom ser renovado. Como é bom poder ser fortalecido. Meu irmão, Velho Testamento não se compara ao que nós vivemos hoje. Deus está dizendo para você, é possível, porque a Bíblia vai dizer que no seu interior vão fluir rios de águas vivas. Aquele povo atravessou o rio, mas hoje existe um rio que habita dentro de mim, de você. E ele é real. Então dizia, como que esse povo não conheceu? Mas aí então eu vou para o livro de Atos, capítulo 17. Então eu começo a ver um homem chamado Paulo. Um homem que teve uma experiência com Deus. Um homem que foi salvo pela força da graça. Um homem que foi liberto do pecado. Um homem que teve a sua história mudada. Um homem que foi marcado por Jesus. Então agora esse homem está andando por uma cidade. E de repente no meio dessa cidade, no meio de homens inteligentes, no meio da massa que pensava, em meio de teólogos, filósofos, homens que usavam e queimavam a cachola mesmo para dizer o que pensavam, homens que formavam opiniões. Paulo agora está no meio desse povo. E Paulo então resolve dar uma volta na cidade. E Paulo começa a andar na cidade. E Paulo começa a entrar nos templos. E Paulo começa a observar o nome de Deus. Deus sol, Deus lua, Deus rato, Deus gato, Deus avião, Deus pavão, Deus galinha. Era Deus para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lado, para tudo quanto é espécie. Deus para dor de dente, Deus para o olho, Deus para dor de garganta, Deus para coluna. Paulo começa a ver aquele monte de coisa. Paulo, que é isso? Mas de repente Paulo chama a atenção uma descrição de um Deus. Em Atos capítulo 17 diz que Paulo então se achega no Areópago para pregar, para falar o lugar onde poderia se expressar. Paulo começa a pregar e eles começam a dizer, o que esse homem está falando? O que esse homem está falando? Talvez Paulo não estivesse vestido, talvez com a roupa de domingo à noite. Talvez Paulo não estava todo maquiado, produzido. Não estava? Talvez Paulo estava ali simplesmente como um homem que estava andando pela cidade. Mas dentro dele habitava o poder dos poderes. Dentro de Paulo acontecia algo. Ele tinha uma revelação de Deus. Paulo, um homem que tinha experiência. E ele começa a pregar, e no meio da sua pregação, e no meio da sua palavra, no meio da sua pregação, Paulo então diz, olha queridos, essa noite eu vou falar de alguém. Nesse dia eu vou falar de uma pessoa. E eu quero falar para vocês sobre o Deus desconhecido. Esses que vocês adoram e nem conhecem.
Então eu vou lhes anunciar: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os seus lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, nós também somos descendência deles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte da imaginação do homem. Paulo, aqui em poucas palavras, ele resume tudo e ele diz: eu quero pregar para vocês a um Deus que é desconhecido, mas que no ano de 2017, na Igreja Batista da Lagoinha, Ele pode ser conhecido, Ele pode se revelar, Ele pode ser revelado aos homens. E a minha pergunta é: você conhece Deus? Porque para alguns judeus, o que eles conheciam de Deus era o Rei dos Judeus. Alguns diziam: Ele é o Deus que Paulo prega. E nessa noite o Espírito Santo te chama a você então conhecê-lo. Então, Thalita, como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus primeiro tendo e passando pelo maior milagre que qualquer homem e mulher possa passar e ter na sua vida: o milagre do novo nascimento. Para se conhecer a Deus, a primeira coisa que eu e você precisamos é nascer de novo. Ele disse isso em João capítulo 3 para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Em Tito, como eu já disse, ele disse: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E se tem uma experiência, ou seja, o maior milagre que alguém possa ter na sua vida, é o milagre do novo nascimento. E quem nasceu de novo sabe. Por quê? Porque a vida não é mais a mesma. Quem nasceu de novo tem certeza e convicção. Por quê? Porque a vida não é mais a mesma. Existe uma paixão, existe uma intensidade, existe uma entrega. Por isso que muitos dizem: não, é o primeiro amor. Eu lembro quando eu estava ainda nova no seminário, alguém dizia para mim: aproveita isso aí, ó. Isso é fogo de primeiro amor. Eu disse: como é que é esse negócio? É fogo de primeiro amor. Eu falei: Jesus, então deixa esse fogo queimar até eu ficar velhinha. Se o Senhor não voltar e eu tiver uma velhinha, me deixa ficar uma velhinha cheia do Espírito Santo, me deixa ficar uma velhinha só o fogo, me deixa ficar uma velhinha apaixonada por Ti. Porque as pessoas pensam que para amar Jesus é só um momento, é passageiro. E eu quero dizer para você: não é passageiro. Ah, você tem quantos anos? 10, 20, 30 anos de convertido? Não é para ser passageiro. Existem pessoas que se acostumaram com a presença dEle, mas a presença dEle é forte, a presença dEle é grande, a presença dEle, querido, é sobrenatural. E não tem como você viver apenas um dia lá no passado e não viver hoje movido por essa força, por essa alegria, por isso que entrou em você, contagiou, mudou a sua vida. Existe uma música que cantava um corinho que a gente cantava muito: eu não olho circunstância, não, eu olho o seu amor. Então hoje ela atualizou e diz: eu não tenho tempo mais para perder por ressentimento, mas só para dizer o quanto Ele me ama. O crente, ele precisa ser e ter essa paixão, esse combustível que emana. A chama não pode se apagar dentro de você, querido. Não, Thalita, você fala isso porque você é pastora. Não, querido, eu sou filha o tanto quanto você é de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem mais a Deus. Essa é a diferença. Primeiro, para conhecer a Deus, eu preciso nascer de novo. Para conhecer a Deus, algo que precisa todo crente ter na sua vida: uma revelação de quem Ele é. E quando eu falo de revelação, mais uma vez eu preciso dizer, não é na mente,
Porque o que Paulo tinha não era uma revelação mental. Paulo disse, ele não dizia, eu sou crente da igreja tal, sou dizimista, ofertante. Não era isso. Paulo dizia, eu sou escravo da graça, eu sou filho do teu amor. Paulo dizia, eu agora fui comprado pelo sangue de Jesus. Paulo, ele sabia, ele tinha uma revelação de quem era o seu pai, de quem era o seu dono, de quem era o seu libertador. Você vira para alguns crentes e diz assim, por que você aceitou Jesus? Aceitei Jesus, para não ir para o inferno. E essa pergunta você responda para você mesmo, por que você aceitou Jesus? Porque no dia que eu fui na igreja, Thalita, tinha uma música legal, eu me arrepiei todo. Olha, foi um arrupio. Me arrupiei demais. Aí eu aceitei Jesus, foi por isso. Porque eu estou aqui para te dizer que ele não é um arrepio. Embora você possa até se arrepiar, mas ele não é um arrepio. Ele é real. Ele é Deus, Todo-Poderoso. Precisamos ter uma revelação. E a revelação passa por onde, Thalita? Passa pelo nosso espírito. A revelação, a conclusão dela é que nós temos uma convicção. Eu creio porque eu creio. Uma revelação é aquilo que eu disse no começo. É quando o véu é retirado. É quando aquilo que nos cegava é retirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver quem Ele é. Ninguém aqui pode ter uma revelação por si próprio. Sozinho, eu tenho uma revelação de Deus. Sozinho. Não, Deus se revelou a mim. Você pode ter uma experiência, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas sobre uma revelação. Essa revelação que vai te trazer uma certeza. É aquilo que Paulo vai dizer. Quem me separará do amor de Cristo? Essa revelação foi o que aconteceu com Pedro. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus chama alguns dos seus discípulos e diz, quem dizem ser o filho do homem? Diz, uns dizem assim que tu és Jeremias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que tu és Elias. E aí Jesus diz, e vocês? Quem eu sou para vocês? Agora imagina você se nessa noite não fosse essa simples pregadora que estivesse aqui, mas o próprio Jesus dissesse, quem eu sou para você? Você teria uma resposta mesmo para dizer, assim como foi tão intrépido e assim como foi tão forte a revelação que Pedro teve, ele disse, tu és o Cristo. Não foi uma frase pronta, não foi uma frase de efeito, foi uma revelação, tanto que Jesus olha para ele e diz, isso mesmo. E não foi apenas carne e sangue que te revelou, foi o próprio Deus que te revelou, foi o próprio Espírito que te revelou. Ou seja, eu e você precisamos então ter uma revelação vinda do Espírito Santo para nos ajudar a entendermos a grandeza da graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. Ele é grande demais. Às vezes nós cantamos aquela canção, quão grande é meu Deus, a gente não imagina como que Ele é grande. Como que é um Deus grande e poderoso habitando dentro de você. Se você soubesse. Às vezes eu ouço o Espírito Santo dizer isso para mim, Thalita, se você soubesse quem eu sou em você, isso aí seria fichinha. Eu já vi muitos cristãos aqui, não, mas em outros lugares eu já vi muitos cristãos que alguém se manifesta, o demônio se manifestou, ele sai correndo. Por quê? Porque ele vai dizer o que eu fiz no verão passado. E ele sai correndo. Agora o crente que tem uma revelação de quem Deus é, a pessoa ficou possessa e diz, Senhor, me usa mesmo, me usa com autoridade, Senhor, para expulsar as obras de Satanás, porque o Senhor se manifestou para destruir as obras de Satanás, e eu sou um instrumento nas tuas mãos, usa-me poderosamente, Senhor, para revelar o teu amor para essa pessoa. Paulo e Silas estavam indo para o caminho da oração, e a mulher gritava, esses aí são servos de Deus vivo. Até que teve uma hora, Paulo disse, essa mulher está cheia de demônio. Vira para ela, ama a vida daquela mulher, mas expulsa o demônio que está nela. Então os donos daquela mulher, vendo que ela não estava mais com os demônios, pegam Paulo e Silas e jogam na prisão. Mas o que aqueles homens fizeram? Eles amaram a vida daquela mulher, mas expulsaram o demônio que estava na vida dela. Existem pessoas que estão expulsando as pessoas. Nós precisamos ter uma revelação, porque quando você tem uma revelação, você tem um negócio chamado compaixão, que era o que movia Jesus. Era o que movia Jesus.
revelação. Ela disse: eu não vou perder a oportunidade, eu vou lavar os pés dele. Os outros diziam: se soubesse quanto que custa isso. Jesus, conhecendo o coração deles, e disse: se vocês soubessem quem está aqui com vocês. Não ter revelação é ser como aqueles dois que estavam indo para o caminho de Emaús. Jesus estava com eles e eles nem perceberam. E tem gente que está andando assim. Jesus está do lado. Às vezes não, Jesus está dentro, mas ele não está nem percebendo. E ele está andando, ele está reclamando, ele está murmurando, ele está chorando, ele está culpando todo mundo, ele está culpando o governo, ele está culpando a mãe, ele está culpando o patrão, ele está culpando a sogra, ele está culpando a mulher, ele está culpando o filho, está culpando tudo. Por quê? Porque ele não tem uma revelação. Porque quando ele tem uma revelação, ele diz: ei, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem nada pode me separar do amor desse Deus. Eu estou firmado na rocha que não se abalará. Quando você tem uma revelação, você se agarra a Ele. Você se agarra a Ele e diz: Senhor, estou aqui. E Ele vai se revelar cada vez mais a você. Nós precisamos ter uma revelação de quem Deus é, de quem Ele é. Por quê? Para que Juízes capítulo 2 não se repita. Um povo que viveu, viu maná caindo do céu, viu tantas coisas acontecendo. O texto vai dizer que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: você o conhece? Thalita, então como é que eu conheço o Senhor? Uma outra forma de conhecer a Deus é ter uma experiência com Ele, querido. Todo crente precisa ter uma experiência com Deus. Precisa ser marcado por Ele, ter uma história para contar com Ele. Mas deixa eu te falar, existem pessoas que às vezes só têm uma experiência com Deus e passam anos contando apenas aquela experiência com Deus. Não. Você pode ter uma experiência com Deus assim como Paulo teve. Mas você percebe que Paulo, em todas as cartas dele, ele não fica dizendo: irmãos, eu era um perseguidor da igreja, e aí eu caí, levantei. Ele repete isso umas 2, 3 vezes. Então Paulo vai dizer: agora eu estou desfrutando de um novo tempo. Agora eu estou desfrutando da graça, do amor, do favor de Deus. Agora está se revelando a mim. Não é uma revelação humana, de sabedoria humana. Deus está se revelando a mim. Mas Paulo foi marcado por uma experiência, mas ele teve várias outras experiências no decorrer da sua história. A minha pergunta é: você está contando história lá de 1900 e bolinha, quando o arco-íris ainda era preto e branco, vovó era mocinha. Aí você fala: porque lá no passado, aquele dia lá no retiro, lá de 1900 e bolinha, aí Jesus falou comigo. Que bênção! Mas Ele quer falar hoje. Ele quer se revelar hoje. Ele quer falar com você hoje, agora. Ele quer se revelar no dia de hoje. Ele quer ter história para contar com você hoje. Por quê? Porque tem muita gente que esqueceu de viver com Ele, de ter experiências com Ele. Paulo vai dizer: mas eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, querido. Porque se você tem uma experiência com o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa: uma andorinha só não faz verão, não faz. Mas um crente cheio do Espírito Santo, querido, um crente cheio do Espírito Santo, você não está entendendo. Um crente cheio do Espírito Santo, o diabo fala assim: ei, cuidado, hein. Tem uma historinha que dizia que tinha uma mulher que orava tanto, e o diabo disse assim: vai lá na casa dela, inferniza tudo, bota doença, quebra tudo, capota o carro. E os demônios falaram: vão agora. E eles desceram. Quando chegaram na casa da mulher, eles falaram: é hoje. Fizeram a reunião, disseram: vamos embora, vamos detonar com a vida dessa mulher. Quando eles entraram pela porta, a mulher estava abaixada, procurando o chinelo. Só que eles acharam que a mulher estava orando. E eles foram embora. Chegaram no inferno e disseram: Satanás, nós não podemos lá mexer naquela mulher não. Por quê? Porque ela só vive com os pés para trás. Tem alguns crentes que já entenderam, outros não. Vou traduzir então. Essa mulher só vive com os pés para trás. Tem um povo que ainda
costumo entender que a oração pode muito em seus efeitos. Tem um povo que ainda entendeu que vale a pena orar. Tem um povo que entendeu que existe um poder sobrenatural na oração. Os demônios voltaram e disseram que a mulher não dá para mexer não, manda outra. Manda para casa de alguém que seja bem fraquinho, que não ora, que não te conhece, que não tem experiência contigo. Nós precisamos ter essa experiência com Deus. Para conhecer ao Senhor, nós precisamos ter experiência de quem? Do vizinho? Não. Do pastor? Não. A sua experiência. Você tem que ter orgulho e encher a boca e dizer: Ele falou comigo, Ele é real, Ele deixa eu orar por você, porque um dia eu orei e funcionou. Essa palavra funciona, Deus funciona, existe um poder. Eu creio, porque eu creio, porque eu creio. Existe ainda um povo que tem experiência com Deus. Tem gente que mais uma vez diz: eu queria viver no Velho Testamento, porque lá o pessoal era curado. Gente, coisa boa, era na época de Jesus. Jesus andava na terra e os cegos viam, porque a unção estava só sobre Jesus. Deveria ser máximo ver Jesus cuspir no chão, colocar, meu Deus, que poderoso. Porque tem gente que queria viver nesse tempo. Aí Jesus vira para nós, igreja, e diz assim: vocês vão fazer obras e obras maiores, e agora eu estou levando vocês a um novo nível. Mas o crente gosta de viver lá atrás, no passado. Deus está te chamando para o agora, para ter uma experiência com Deus. Para ter uma experiência com Deus. A minha pergunta para você é: você tem uma experiência com Ele? Você sabe quem Ele é? Você já experimentou mesmo da graça? Você já experimentou mesmo do perdão? Você já experimentou mesmo do poder? Tem certeza? Ou você tem até medo de querer ter uma experiência? Porque tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Não, imagina, vai que... Ai meu Deus, não, Espírito Santo não, porque vai que eu caio. Ai, meu cabelo, eu fiz chapinha. Não dá para ter experiência hoje, deixa para amanhã. E aí está tendo experiência só para amanhã, e o amanhã vem e passa para amanhã, ele vai procrastinando, e ele nunca tem nada com Deus, e ele vive uma superficialidade com Deus, ele nunca foi no mais profundo, ele só vive com água nos tornozelos, ele não consegue mergulhar mais, porque muitas vezes ele tem medo. Você realmente conhece a Deus? Quando foi a última vez que você perdeu a noite de sono orando, mas sentindo a presença dele? Qual foi a vez que você estava chorando e você sentiu, parece que a mão dele passou assim, secando suas lágrimas? Qual foi a vez que você estava orando e você sentiu Deus aqui presente? Thalita, foi lá no ano de 1900 bolinha, então hoje é outro dia. Hoje é um novo dia. Hoje é o dia que você pode ter Ele de pertinho, porque Ele é um Deus de perto e não de longe. Ele é um Deus que se revela. Ele também é de perto e de longe, mas Ele prefere ser de perto. Uma experiência com Deus, de marcar a sua vida. Uma criança estava doente, morando na roça, e o pai tinha acabado de aceitar Jesus, estava fresco na fé, e a sua filha doente, sua única filha doente, e alguém diz: eu vou ter que ir na farmácia, eu vou ter que ir na cidade comprar remédio para essa menina. E era feriado. Ele diz: eu não sei se eu vou achar a farmácia aberta. Eu vou. E ele saiu da fazenda e foi comprar remédio. Chegou na farmácia, a única farmácia que estava aberta não tinha um remédio. Mas o farmacêutico era crente, cheio do Espírito Santo. O farmacêutico disse assim: olha, na minha Bíblia diz que teve um homem também que tinha uma filha doente. E ele disse: basta apenas uma palavra, minha filha será curada. E ele disse: o senhor crê? Ele disse: eu creio. Me identifiquei com esse homem. Eu creio que quando chegar lá em casa, minha filha vai estar curada. E ele foi correndo para casa. Quando ele chegou em casa, ele viu que a porteira estava aberta. Ele disse: alguém passou por aqui. Quando ele deu uma pisada, ele viu que lá onde ele passava, naquela tabuazinha que ele passava para atravessar aquele riachozinho ali, também estava balançando. Ele disse: alguém passou por aqui. Quando ele chegou em casa, a porta estava aberta e a filha estava em pé, dando glória a Deus. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: não sei. Mas veio um homem vestido de branco. Ele disse: eu sou Jesus. E colocou a mão em mim e me curou. Nós dizemos que conhecemos a Deus.
Nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não temos experiência com Deus. No sertão do Brasil, sem uma gota de chuva durante 6 meses, um único homem que era crente, só pregava para o seu filho, era a sua igreja, seu único filho. Ele vira para o seu filho e diz: filho, vamos orar. Vamos orar que vai chover. Tem que orar, vamos crer. Você crê, no início eu creio. Ele deu a mão, que crente gosta de orar de mão dada. Deu a mão, diz: vai chover. Eita, na baixeira, cantarabaraba, vai chover. Aleluia, eu creio. Ele disse: agora vamos para a escola. Ele começou a sair, o menino voltou. Ele disse: o que você está fazendo aí dentro? Ele falou: vou buscar o guarda-chuva. Tem muito crente que está igual esse pai, né? Aleluia, eu creio. Não, eu creio, vai embora. Quem tem fé já viu. Quem tem fé já viu. Diz: espera aí, eu vou lá pegar a sombrinha, vai chover. Por quê? Porque eu creio no Deus a quem eu orei. Eu creio no Deus a quem eu preguei. Eu creio porque eu quero ter experiência. Thalita, qual outra forma que eu posso conhecer a Deus? Acabei de falar, a oração. Tem gente que quer conhecer a Deus, mas não ora. Sabe por quê? Porque ele não crê. Porque, irmão, falar que crê faz demais. Mas quando você tem uma revelação de quem habita dentro de você, quando você tem uma revelação desse poder, quando você tem uma experiência com Ele, quando você tem uma experiência com Ele, você então é um crente ousado para orar. Por quê? Porque a oração é terapêutica, irmão. Alguém já te disse isso? Se tiver algum psicólogo aí, me ajude. A oração é terapêutica. Quando você ora, você mesmo se ouve. Você ouve Deus e você se ouve. Quando você ora, você conhece a Deus. Por quê? Porque é orando que você vai ouvir muitas vezes o não de Deus. É orando que você vai muitas vezes ouvir o espere. É orando que muitas vezes você vai ouvir o sim, avance, vai. É orando que você conhece a você mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 11, vai dizer: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará a vocês o Espírito Santo. É orando que nós nos conhecemos. Por quê? Porque quando nós não oramos, quando Deus dá não, a gente faz pirraça. Porque nós somos acostumados apenas a ouvir o sim. Quer conhecer a Deus? Ore. Tinha uma canção que dizia: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Deixa eu te fazer uma pergunta: você crê no poder da oração? Deixa eu te falar uma coisa: oração é só para doido. É. Você fecha o olho aqui, ora aqui, Deus responde lá no Japão. Olha que loucura. Tem que ser muito, tem que ter muita fé mesmo para orar. Você fechar os olhos aqui e orar para uma pessoa que está lá no hospital e Deus cura ela lá. Porque no mundo espiritual não tem distância. Nós temos distância, mas no mundo espiritual não tem não. E muitas vezes nós deixamos de orar porque nós queremos estar perto. Não, tem que colocar a mão, tem que tocar. Não, querido, você pode orar para aquele teu parente que não está aqui, que está lá no mundão. Você pode orar por ele agora. E Deus, o Espírito Santo, pode tocar ele lá. Porque no mundo espiritual não tem distância. Eu preciso voltar a crer. Como que eu conheço a Deus, Thalita? Eu conheço a Deus lendo a Bíblia. Sabia que tem muita gente que tem Bíblia de enfeite? Não, é só os irmãos da outra igreja, da outra denominação. Não, tem muito crente. Tem uma história que um pastor quis abençoar uma irmã. Ele disse: eu vou abençoar essa irmã com essa nota de R$100. Eu sei que essa semana R$100 dá para ela comprar uma fruta, uma verdura, dá para comprar algumas coisas. E ele abriu a Bíblia da irmã e botou a nota de R$100 dentro da Bíblia, fechou, não disse nada. E a irmã pediu oração e disse: irmã, Deus já proveu. A irmã crê, disse: eu creio. Disse: irmã, Deus é poderoso. Você crê? Eu creio. Irmã, Deus já fez toda a provisão necessária para essa semana. Amém? Pastor, amém. Não vi não, mas tá bom. Amém, eu creio. Foi para casa, deixou a Bíblia lá. No domingo chegou na igreja mais triste do que tinha ido no outro. Chegou na igreja, o pastor disse: ei, irmã, como é que foi? Como é que foi a semana? Pastor, ó,
Misericórdia, só o sangue de Jesus. Misericórdia, sangue e fogo. Mas foi difícil. E o pastor disse: a irmã leu a Bíblia? Ele disse: li, pastor. Mas a irmã leu a Bíblia? Ela disse: li, quase de capa a capa. E o pastor disse: a irmã leu mesmo? Ela disse: eu li. E o pastor disse: então me empreste tua Bíblia, irmã. E abriu e disse: a irmã contemplou essa nota de 100. Ela disse: aleluia. Como que ela apareceu aí? Diz que desde domingo passado essa nota está na tua Bíblia. Se a irmã tivesse lido. Só que tem gente que na hora de vir para a igreja faz o quê? Ou às vezes nem traz. Nem traz, porque vai me atrapalhar depois do culto. Eu preciso ir para a lanchonete para levar esse negócio. E chama a Bíblia até de negócio. Mas há um tempo atrás existia um pessoal que era conhecido como capa preta, que era o povo que tinha prazer de ir com a Bíblia a maior que tivesse. Aí você vai falar: poxa, mas a sua é pequenininha. Isso aqui é para contrariar os religiosos. Mas há um tempo atrás era aquelas Bíblias igual tijolo, irmão. E esse que era bom, porque era uma Bíblia que era lida. Leia a sua Bíblia. Quer conhecê-lo? Leia o manual. Quer conhecê-lo? Diga: Senhor, eu tenho fome e sede de Ti. Me ensine, me ajude, me capacite a ler essa palavra. Que haja revelação. Ao ler essa palavra, que haja revelação, Pai. E Ele vai se revelar a você. Quer conhecer a Deus? Leia a sua Bíblia. Quer conhecer a Deus? Ore, sem duvidar. Quer conhecer a Deus? Tenha uma experiência com Ele. Quer conhecer a Deus? Tenha uma revelação de quem Ele é. Quer conhecer a Deus? Precisa nascer de novo. E eu quero concluir nessa noite dizendo isso. Não permita que o ano de 2017 acabe sem você conhecê-lo mais. Não permita. Não permita acabar essa conferência e você não conhecê-lo mais. Coloque limites, coloque objetivos. Diga: eu vou ler um capítulo, eu vou ler um versículo, eu vou conhecer, eu vou orar. Coloque objetivos na sua vida e diga: revela-te a mim. Deixa eu te falar uma coisa: Ele vai se revelar a você. Ele tem interesse de se revelar a você. Ele está interessado em se revelar a você. Sabe por quê? Porque foi deixando de fazer isso que muitas pessoas se esfriaram na fé. E essas pessoas, muitas delas estão aqui nessa noite, que se esfriaram totalmente na presença dele. E nessa noite Ele te chama e diz: ei, volte a me conhecer. Volte. Retorne do ponto aonde você caiu. Foi isso que Ele disse para uma das igrejas no Apocalipse: ei, eu sei aonde você caiu. Volta lá. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: volta aonde você caiu. Volte aonde você deixou de viver experiências do amor, de viver a paixão, o fogo, de viver a intensidade. Volte aonde você o deixou. Eu quero te dar uma boa notícia: Ele vai estar lá te esperando. Ele está te esperando. Ele está dizendo para você que Ele te ama, que Ele não desistiu de você, que independente para onde você foi, por onde você tenha passado, as experiências que você passou sem a presença dEle, Ele está dizendo para você: volta. O mundo vai dizer para você: vai não, amor, vai curtir sua vida. O mundo vai dizer para você: vai curtir sua mocidade, vai beber, vai fumar, vai fazer um monte de coisa. Fica com esse negócio de igreja, não, papo bobo. Mas nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos dizendo para Ele: eu sou do meu amado é meu. Nós estamos aqui para dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós estamos aqui nessa noite para dizer: oh, Senhor, nós te desejamos. Nós estamos aqui nessa noite para dizer: põe um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle.
nós estamos aqui nessa noite para dizer: eu acredito no Santo Espírito, eu acredito em Deus o Pai, eu acredito na igreja, eu acredito que o teu amor é para sempre, eu acredito nisso. Por quê? Porque muitas pessoas já deixaram de acreditar. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo talvez está dizendo para você: um abismo chama outro abismo. Talvez você está tão distante de Deus que você olha para você e fala: ah, mas eu, pecador, do jeito que eu estou, vai me receber. Talvez você está querendo com seus próprios esforços dizer e fazer coisas para Deus, e você caiu numa religiosidade, e você se encontra cansado, abatido, sobrecarregado. Talvez a igreja, o sistema pesou e você está distante. Talvez alguém já disse para você que você se afastou porque você não conhecia, mas talvez você até conheceu, mas deixou de continuar conhecendo. Porque a Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa noite o Espírito Santo de Deus, ele diz para você: volta. Aí você pode dizer: mas eu não tenho força, então eu vou. Porque ele vai até onde você está. Ele tem a capacidade e o poder de ir até onde você está. Seja o mais vil pecador. Paulo disse: eu sou o maior miserável de todos vocês, sou o maior pecador de todos vocês. Mas ele teve uma revelação. Deixa eu te falar uma coisa: talvez até hoje você não teve uma revelação de quem Deus é. Talvez você só teve uma parte da revelação. Talvez para você ele é só o seu Salvador. Talvez até hoje ele nunca foi o seu pai. Talvez você não teve uma experiência com ele de pai, de dono, aquele que refrigera a sua alma. Davi teve essa revelação. Davi, ele disse: ele unge a minha cabeça com óleo, ele me faz sentar, ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele teve uma revelação. Nessa noite, querida, eu gostaria que o Espírito Santo mesmo viesse sobre a sua vida, porque só ele tem essa capacidade de fazer isso, de trazer uma revelação. Mas parte de você dizer: eu quero Jesus, eu preciso Jesus, abre os meus olhos. Aquele homem estava cego no caminho, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi até o seu encontro. Nessa noite, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E ele pode ir até o seu encontro. Você pode dizer: Dalila, mas pisaram tanto, machucaram tanto, me feriram tanto. Há um bálsamo em Gileade. Não existe ferida que ele não possa curar. Não existe sequidão que ele não possa regar. Não existe vida que ele não possa vir e fazer de novo. Não existe vida que ele não possa trazer novamente. Uma árvore cortada, sem vida, ele diz: há esperança. Se ele diz para uma árvore que não tem vida, imagina para você. Ele está dizendo para você nessa noite: há esperança. Volte. Volte da onde você caiu. E eu quero falar com você que talvez entrou aqui nessa noite e disse: eu vou lá no culto, tem nada para fazer. Você disse que no teu coração não tem nada para fazer, mas Deus disse: estou te esperando. E que bom que você veio, porque nessa noite ele tem um encontro com você. Ele agendou um encontro com você. E eu quero te dizer uma coisa: ele está te esperando. Existe alguém aqui nessa noite que quer dizer: sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós vamos adorar o Senhor enquanto o Espírito Santo ministra ao seu coração. E eu sei que Deus tem mais para você nessa noite. Ele tem mais. Você pode ficar em pé no seu lugar. Santo Espírito,
meu coração. Nessa noite, eu entendi a tua palavra. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me rendo à tua vontade, ao teu agir. Eu te recebo na minha vida como meu Pai, como meu pastor, como meu libertador. Revela-te a mim. Amém. Se você nessa noite fez essa oração pela primeira vez na sua vida, talvez você nunca disse para Deus: eu te aceito na minha vida, eu te reconheço. Talvez enquanto eu estava pregando, você ouviu a minha voz, mas quem estava falando com você era o próprio Deus. E você fez essa oração pela primeira vez na sua vida. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 10, que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos ao Senhor Jesus. Nós nascemos de novo quando nós dizemos: sim, Jesus, eu te entrego a minha vida. Você quer conhecer a Deus? Precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Se você quer ter essa experiência com Jesus, se você entende que agora dentro de você o milagre do novo nascimento acabou de acontecer, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, ou que você viesse aqui na frente, e com esse ato você estaria dizendo para Deus, não para a igreja, não para mim, mas você estaria dizendo para Deus: eu me rendo ao teu agir, eu me entrego nas suas mãos, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, eu gostaria de orar com você. Você que nessa noite disse: sim, Jesus, eu preciso, eu me entrego, eu desisto de mim, eu desisto de insistir naquilo que não está dando certo. E talvez você fez essa oração pela primeira vez na sua vida. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Quer entregar sua vida a Jesus? Aleluia. Ei, Deus é bom. Thalita, eu já nasci de novo. Aleluia. Aleluia. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é a roupa que precisa do corpo ou o corpo que precisa da roupa? Responde aí para mim. É o corpo que precisa? Não é o contrário? Sou eu que preciso de Jesus ou Jesus que precisa de mim? Tem alguém aqui nessa noite que precisa de Jesus? Quer entregar sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos assim, dizendo: eu que preciso de Jesus, Thalita. Amém? Tem uma mão levantada aqui. Tem alguém que quer fazer essa confissão: eu preciso de Jesus, sou eu que preciso dele. Tem mais alguém aqui que precisa de Jesus? Com 7 anos de idade eu entendi isso. Eu entendi que quem precisava dele era eu. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Não entreguei minha vida para a igreja, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu gostaria de orar por você que é cristão, que já nasceu de novo. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite reconhecendo que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Estamos aqui nessa noite para dizer que nós temos fome e sede de Ti. Estamos aqui nessa noite para dizer: desperta-nos, ó Deus, levanta-nos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, andar, ó Deus, tendo experiências contigo, que ao orarmos possamos Te encontrar, que possamos Te encontrar nessa nossa caminhada. Mas Pai, eu oro nessa noite pedindo que haja um despertamento da Tua noiva, que a Tua noiva possa entender que nós já estamos vivendo o tempo do fim, e que novamente o Senhor fará a diferença entre o ímpio e o justo, em que o Senhor já está prestes a fazer essa diferença, e que nós estamos aqui, Senhor, para nos apresentar a Ti aprovados, como obreiros que não têm do que se vergonhar. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, que nessa noite nós vamos sair dessa igreja, dessa conferência, com mais fome, com mais sede de Te conhecer e Te fazer conhecido. Nós sairemos daqui nessa noite com mais fome e com mais sede de Ti. Você pode levantar suas mãos e dizer isso: eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, Jesus. Mais uma vez: eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, Jesus.
Amém? Deus te abençoe, querido, na prática da palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa crescer em conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Quem recebeu porção dobrada aqui essa noite? Amém. E amanhã tem mais. Amanhã nós estaremos aqui com o pastor Léo Goiano, um jovem abençoado.